A paz de Deus. E a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Dando continuidade no primeiro vídeo, irmão, dos testemunhos, eu gostaria de colocar algum detalhe aqui a respeito desse irmão que Deus libertou. Ele estava sem liberdade, irmãos. Ele veio da sua cidade, ele não fez nada, apenas sua esposa que o abandonou. E o servo de Deus lá, não sei por que motivo, quis deixá-lo sem liberdade também. Eu não achei isso justo, por isso que eu falei, né, que ele poderia tomar a Santa Ceia, e logo em seguida, irmãos, ele então pediu unção, como eu contei, e ele foi liberto. Só que quando aconteceu tudo isso, irmãos, só para os irmãos terem uma noção, logo eu ia viajar para a Bahia. E antes de viajar para a Bahia, eu liguei para um ancião, os mais antigos, e disse para ele: irmão, se tiver um irmão que não tem liberdade, e um irmão vai lá e ora por ele, ele é paralítico de uma perna, ele volta a ter o movimento da perna, Deus liberta ele por completo. O irmão acha justo ele ficar sem liberdade se o próprio Deus deu liberdade para ele andar? O irmão ficou em silêncio e respondeu para mim: não. Se Deus deu liberdade para ele andar, é porque ele está justificado por Deus. Então eu disse o seguinte para ele: então, irmão, fique sabendo que aquele irmão que veio sem liberdade, que não trouxe carta, eu já devolvi a liberdade para ele e assumo a responsabilidade de qualquer coisa, se for necessário ser levado em alguma reunião ministerial. Eu agradeço a Deus, irmãos, que não foi necessário nada disso. Eu me lembro que quando contei essa obra na igreja, um irmão, ele não acreditou, achou que eu estava fazendo algum teatro para me aparecer, coisa que eu nunca fiz, irmão. Deus conhece meu coração, olhe bem nos meus olhos. A gente é uma pessoa sofrida, lutadora, não tem intenção nenhuma de se aparecer. Mas eu agradeço a Deus que me julgaram e disseram que eu não podia, que aquele milagre era uma mentira, sendo que uma igreja toda depois testemunhou esse milagre, porque todos conheciam aquele rapaz. Inclusive eu tive que ficar algum tempo sem ir naquela denominação, sem ir naquela igreja, porque não fui eu que fiz nada, quem fez foi Deus. E os irmãos sabem que o povo às vezes idolatra. Irmãos, e eu estava atendendo um culto numa determinada localidade, certo, irmãos? E aonde estava aquele irmão que era do ministério, que havia dito que era uma mentira aquilo que eu havia contado. E naquele culto, irmãos, chegou esse irmão que era enfermo. E quando ele chegou, ele sentou lá atrás. Era difícil ir naquela região. E na hora da testemunhança, ele levantou para testemunhar e contou. E na sua simplicidade, porque nós não devemos contar quem Deus se usou para ungir, essas coisas não se fala. Mas era necessário que ele falasse, porque o irmão que havia me condenado como mentiroso estava sentado ali. Hoje esse irmão que me condenou já dorme no Senhor, Deus que tenha ele guardado no seu santo lugar. Eu não tenho nada contra ele, nem contra ninguém, irmão, contra ninguém de ministério nenhum, de lugar nenhum. Se alguém tem alguma coisa contra mim, isso é problema de quem quiser ter, irmão. Eu amo a todos, tanto dessa denominação, que eu ainda digo até que, se alguém me pergunta, eu falo que até sou, porque eu não tenho nada contra ninguém. Certo, irmão? Não tenho mesmo. E se eu tiver alguma coisa contra alguém, eu não posso entrar no céu, não é? E esse moço levantou e contou a obra. Eu ainda disse que era eu que tinha ungido ele. E aquele irmão que me chamou de mentiroso abaixou a cabeça, ficou confundido, envergonhado, fiquei até com pena. Mas ele não falou nada para mim, foi embora. Eu também saudei ele normal. Ficou tudo por isso mesmo, irmão. Eu não tenho nada contra ele. Hoje ele já dorme no Senhor. Para mim está tudo certo. Mas eu queria dar uma explicação aqui para os irmãos entenderem, irmãos. Também, irmãos, muitas coisas Deus tem dado a graça de ver aqui mesmo em Portugal, né? Quando eu vim para cá, irmãos, a forma que Deus me trouxe, a forma que eu cheguei aqui, como Deus se manifestou para mim, irmãos. Eu me lembro que eu fui congregar em uma outra denominação
e pedi a palavra. Falei, Senhor, eu sei que eu não estou na denominação que eu pertencia, mas fale comigo. Naquele momento Deus mandou a palavra, irmão, e falou assim, você que entrou aqui, eu não vou falar o nome da denominação, mas não era a denominação que eu pertencia. Você que entrou aqui, você veio como uma águia machucada. E aqui Deus vai curar as suas enfermidades, as suas machucaduras que fizeram em você. Que Deus tem um plano na tua vida. Eu agradeço a Deus, irmãos, que aquele irmão daquela denominação foi explanando essa parte da águia e foi falando. Você veio aqui com as suas asas machucadas, com as suas garras quebradas, mas Deus vai fazer um milagre. Eu quero agradecer a Deus, irmão. Quando acabou aquele culto, eu estava com outro irmão que é advogado, que inclusive é muito meu amigo, que é advogado inclusive da instituição que eu pertencia até hoje. Nós se damos muito bem, somos amigos e nascemos praticamente no mesmo ano, né? Uma pessoa que eu tenho grande carisma por ele e ele por mim até hoje. Ele estava comigo nesse culto. E nós, acabando o culto, ele falou, vamos congregar. Falou o nome de uma igreja que tem em Portugal, num bairro que eu não vou citar o nome, da igreja que eu frequentava assiduamente, quando era ancião. E nós fomos. Quando eu cheguei lá, irmão, sentei praticamente quase no último banco. E Deus, usando-se do seu servo, pregou a mesma palavra que eu havia ouvido, irmãos, naquela denominação. E por incrível que pareça, ele pregou a mesma exortação. Ele disse assim, você entrou aqui como uma águia machucada, mas o Senhor te trouxe aqui, glória ao Senhor, para te renovar, para te dar forças e para te ajudar para você salvar a tua alma. Quero agradecer a Deus que aquele ancião, irmãos, daquela denominação, ele parou, Deus visitou muito ele, aí visitou a igreja, e ele disse assim, eu vou falar aqui uma coisa que eu nunca falei. Vocês pensam que só nós que vamos se salvar? Vocês pensam que só nós que vamos entrar no céu? Não. Tem outras ovelhas que estão em outro aprisco, que lá também Deus vai tirar de lá para salvar. Por isso não devemos julgar ninguém. Por isso, irmão, Deus falou com você lá, está falando com você aqui. E quando acabou o culto, irmãos, eu estava numa situação tão difícil quando eu cheguei aqui, eu vim por fé. Uma serva de Deus que eu nunca vi na minha vida, me saudou, e naquela saudação me deixou uma importância que realmente eu precisava. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando eu cheguei também, aquele ancião daquela igreja, não me conhecendo, olhou para mim e falou, qual o seu ministério? Eu falei, não tenho ministério. Falei assim, não que eu menti, irmão, mas naquela denominação eu já não exercia ministério. Se bem que na verdade, irmãos, o meu ministério naquela denominação, ele teria valor, porque quando eu fui afastado do ministério, eu fui afastado e havia uma carta, e nessa carta, irmãos, havia uma carta do meu médico, psiquiatra, que eu estava fazendo um tratamento, que eu havia tido um pequeno surto, e aquele médico deixou um documento comigo dizendo que eu não poderia assinar nenhum tipo de documento sem ter a alta médica. Eu agradeço a Deus, irmãos, que mesmo não tendo a alta médica, solicitaram a minha carta. E eu, como não estava de acordo, vamos dizer assim, eu não estava de acordo para assinar a carta, eu não podia, por ordem médica, assinei sem nenhum tipo de restrição. E depois o meu médico ainda me chamou a atenção e disse que aquela carta perante as autoridades, ela não tinha nenhum valor. Então aquele ministério não poderia ser tirado. Todavia, irmãos, depois eu tentei voltar, mas depois eu achei melhor, irmãos, ficar assim, como eu estou. Eu sirvo a Deus com liberdade, não tenho vínculo com ninguém, meu vínculo é com Jesus Cristo. Amo os irmãos dessa denominação. Eu sei que tem pessoas que falam mal de mim, coisas que nem sabem, certo, irmãos?
boatos, mentiras, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que isso para mim não tem me afetado em nada. Eu agradeço a Deus que o que eu sinto é amor, só isso. Se tem algum pecado que eu vou levar comigo, é esse aí de amar. Agora, dizer que nós não pecamos, isso também está errado, porque todos nós pecamos todo dia, porque está escrito lá na palavra de Deus, que aquele que diz que não peca, lá no apóstolo João, se faz mentiroso e o Espírito Santo de Deus não está nele. Então, irmãos, nós temos os nossos erros sim, mas eu quero deixar aqui claro, irmãos, para todos vocês, que eu não quero denegrir nenhuma denominação, eu tenho amizade com vários irmãos, amo a todos, recebo também na minha casa, não tenho nenhum tipo de... Eu tenho sim algumas podcasts que eu tenho falado, algumas coisas que eu não concordo, certo, irmãos? Tenho feito cultos na minha casa, cultos... Tenho procurado pessoas que pensam que estão no pecado e que não estão. Graças a Deus, só de pessoas que iam se suicidar, eu acho que mais de 5 pessoas Deus me deu a graça, até mesmo aqui em Portugal, de livrar do suicídio e ajudar as pessoas, crer no Evangelho de Jesus Cristo, irmão, e não estar preso com nada, só com o Senhor Jesus Cristo. Não ter mágoa, não ter rancor, mas ter amor. Se alguém, irmãos, tem mágoa contra mim, isso é problema de quem tem. Mas eu gostaria de deixar esse esclarecimento aqui, porque às vezes a gente fala alguma coisa e é mal interpretado, certo, irmão? Por isso que eu não gosto muito de falar certas coisas. Tenho pregado na internet para aqueles que precisam, tenho muitos inscritos que são dessa denominação, que me querem bem, eu não posso desprezá-los. Quanto a heresias que estão surgindo, a pregações que estão surgindo, irmãos, que não conferem com aquilo que eu aprendi, isso daí fica, irmãos, a critério daquele que pregou e daquele que errou. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha missão é outra, irmão, é anunciar o Evangelho e ver as almas se salvarem. E outra, se eu estiver em algum lugar, como eu já estive aqui, eu fui visitar uma senhora, quando eu cheguei na casa dela, irmãos, ela estava à beira da morte já praticamente, ela me abraçou chorando, eu já havia feito visitas lá, ela não era evangélica, ela havia ido uma vez a uma igreja evangélica, ela começou a chorar e disse para mim: meu filho, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer sem receber a salvação. Eu disse para ela: a senhora crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Ela disse: creio. Agora a senhora só precisa ser batizada. Ela falou: quero ser batizada agora. Eu fiquei assim um pouco surpreso, irmão, como é que eu vou fazer isso? O Senhor me visitou, eu já havia buscado uma palavra num lugar e o Senhor falou comigo na boca de um irmão. Disse: continue o teu ministério, ainda que muitos não te entendam. E eu continuei, irmão. Continuei. E continuei assim nas casas. E quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora pediu o batismo. Deus preparou uma piscina, irmão. Enchemos de água quente, ela não conseguia mais se levantar. Eu pedi um sinal para Deus. Pedi para uma das suas netas abrir a Bíblia. Se Deus mandasse, eu batizava ela. Ela não levantava mais os braços, ela não andava mais. E ela, sua neta e seus filhos que estavam ali responsáveis, abriram a Bíblia. E eu falei para ela: põe o dedo dentro da Bíblia. Quando ela colocou, caiu um versículo que diz assim: os seus pés e as suas mãos não têm mais força de se levantar. Seus pés não se aguentam mais sobre os seus artelhos não se aguentam mais sobre os seus pés. E suas mãos não conseguem se levantar. Mas trilhe os caminhos retos e obedeça o mandamento do Senhor. Irmão, não me pergunte onde está esse versículo, que eu já procurei e não achei. Mas quando falou aquilo, Deus me visitou com a sua virtude tão grande, irmão. Deus preparou que tinha ali uma piscina, nós esquentamos a água para aquela senhora, do jeito que ela estava, irmão. Tinha um outro irmão junto comigo, também era da mesma denominação que eu era anteriormente. Eu digo era porque
Eu não posso, eu digo era, às vezes digo que sou, porque eu não tenho denominação, irmão. Minha denominação é Jesus Cristo agora, só Jesus Cristo. Eu vou aonde Deus me manda. E amo a todos, né? Não tem diferença, para mim não tem. Tenho amigos anciães, tenho amigos pastores, tenho amigos presbíteros, tenho amigos anciães antigos que fazem ordenação, que entram em contato comigo. Tenho amigos pastores também, tenho amigos de várias denominações. Irmãos, isso daí é um particular meu. Eu amo a todos. Eu não faço exceção. Quem vai julgar vai ser o Senhor, não sou eu. Tô com a minha consciência limpa. Se me convidar para ir lá, eu vou. Se me convidar para ir, se for para me congregar em algum lugar, por que não? Eu posso ir aonde eu sentir, irmão. Se falou de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eu tenho mais de 40 anos de caminho, de cristão, batizado. Né, irmão? Eu obedeci com 13 anos. Estou com 58. Né? Então os irmãos vejam, eu tenho 45 anos já que eu sirvo a Deus. Então eu agradeço a Deus que aquela senhora foi batizada. Quando eu terminei de batizá-la, irmão, a sua neta pulou na água com roupa e tudo, foi batizada. Inclusive uma das suas netas estão congregando numa igreja lá no Porto, irmãos. Que eu não tenho igreja, irmão. Eu congrego onde Deus prepara, na minha casa, eu faço culto, evangelizo, prego debaixo de uma árvore, como eu estou aqui hoje falando com vocês. Já anunciei o evangelho dentro de um vagão de trem. Eu não estou aqui querendo títulos, irmão. Eu quero que Jesus Cristo salve as almas. Entende? É difícil de me entender, mas eu sei que muitos me julgam. Já me chamaram de lobo, já me chamaram de tanta coisa, irmão. Falaram que eu isso, que eu aquilo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, falaram coisas de mim que nem eu não sabia que eu tinha feito. Tanta mentira, irmão. Mas eu agradeço a Deus. Está tudo certo, irmão. Para mim está tudo perdoado. Eu agradeço a Deus que Deus chamou aquela senhora. Passou alguns meses. Eu comecei a fazer culto na casa dela. Irmãos. Porque ninguém ia lá. Ninguém daqui ia lá. E Deus preparou, irmãos, que eu fui. Eu e minha esposa, mais um irmão. Mais 2 irmãos. E eu comecei a fazer um culto só para ela. Para não ficar sem a palavra. Não demorou muito tempo. Eu recebi um telefonema. Deus recolheu ela. Agradeço a Deus, irmãos, que fui até o cemitério. Quando cheguei lá no cemitério, quando cheguei na casa mortuária, ela estava lá. Tinha um preso. Eu, como já atendi presídio, irmão, fui até o policial, pedi para ele se eu podia fazer um funeral para que hora que o preso ia ser liberado. Ele falou que ia ficar mais só 15 minutos. Então atendi aquele serviço divino de funeral com aquele preso para ele ouvir a palavra, um serviço rápido. E depois eles me pediram que fizesse outro funeral no cemitério, que ia ter mais gente lá. Então mais ou menos eu contei de 75 a 80 pessoas no cemitério, nenhum crente, irmão. E ali Deus me deu a graça de evangelizar todas aquelas almas. E eles vieram me pedindo o endereço da igreja, eu fui passando, não sei o resultado que deu. Mas eu agradeço a Deus, irmão, que eu estou aqui servindo a Deus. Né? Passei umas dificuldades, estavam passando, mas eu agradeço a Deus, irmãos. Porque eu amo vocês, por favor, entendam isso. No meu canal, às vezes, eu já me exagerei em falar algumas coisas, mas eu quero só falar de Jesus Cristo. De agora para frente eu não quero falar mais nada, só de Jesus Cristo. Só dele. Só da palavra, só de ensinamento, só de testemunhos. Porque é o que me agrada. Quem quiser me amar, que me ame. Quem não quiser, que não me ame. Eu amo vocês. Deus seja louvado, paz de Deus, paz e graça. Amo vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.